Por que eu escolhi psicologia? Como eu me identifiquei com a profissão? Era a profissão dos meus sonhos? Vem comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a minha trajetória até aqui. Oi pessoas, meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e agora criadora de conteúdo aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre as minhas escolhas profissionais. Antes de mais nada, eu preciso contextualizar vocês a respeito de uma característica minha. Eu sou uma pessoa indecisa, bastante. E como eu comentei no vídeo anterior, eu gosto de muitas coisas e eu tenho interesse por muitas coisas diversificadas, né? Como eu havia comentado, eu gosto de música, de ler, de escrever, gosto também de fotografia, enfim. O problema de gostar de muitas coisas é que isso dificulta ainda mais o processo de escolha, né? E isso foi algo que realmente, não que me atrapalhou, mas que realmente dificultou todo o meu processo de escolha profissional na hora que eu precisava fazer. Bom, eu lembro que quando criança eu tinha certeza absoluta da minha vida de que eu seria dentista. Desde pequenininha, né, fazia acompanhamento odontológico e eu gostava muito do profissional que me atendia. Ele era uma pessoa muito excelente com crianças. E isso me deixava super confortável e eu gritava aos quatro ventos de que ser dentista era a profissão dos meus sonhos. Qualquer pessoa que me parasse na rua ou entre família, que me perguntasse o que você queria ser, eu tinha a resposta pronta na língua. Eu queria ser dentista. E eu falava isso com a maior certeza da minha vida. Hoje eu olho para trás e percebo que eu não me conhecia o suficiente, óbvio, eu era uma criança. Mas assim, hoje eu tenho uma aflição enorme só de pensar em mexer na boca de alguém, em ver aqueles vídeos, eu não consigo assistir. Então hoje eu vejo que não era a profissão dos meus sonhos. Mas eu levei essa crença comigo por muito tempo. Até meus 14, 15 anos mais ou menos, eu tinha essa certeza absoluta de que eu seria dentista pelo resto da minha vida. Eu dou muita risada agora porque é cômico, né? Mas enfim, como a gente se apega tão grande em crenças sem antes mesmo a gente tentar iniciar um processo de autoconhecimento. Enfim, com meus 14, 15 anos foi quando eu iniciei ali o meu contato maior com a internet, com um pouquinho de fotografia, logo depois eu criei meu blog. Então nessa época eu comecei a me identificar bastante com o processo de escrita, né? E eu também tinha uma amiga na época da escola que gostava de escrever, ela escrevia mais romancezinhos pra ela, coisa assim, bem um hobby, porque também não é uma pessoa que seguiu esse tipo de profissão. Mas eu lembro que ver ela escrevendo me despertou esse interesse também pela escrita. E aí eu retomei esse hábito que eu tinha quando criança de escrever. E aí eu comecei a cogitar a ideia de por que não fazer jornalismo, né? Talvez eu me identificaria mais. Logo depois, com o hábito de fotografar, depois que eu ganhei a minha primeira câmera, eu comecei novamente a mudar de ideia e começar a cogitar sobre fazer fotografia. Era algo que eu gostava, que eu tinha bastante interesse, então por que não seguir isso como profissão? E é isso eu levei até praticamente meu último ano de ensino médio. Eu até me inscrevi para alguns vestibulares como primeira opção jornalismo e segunda opção fotografia. Em alguns casos eu coloquei a segunda opção como publicidade e propaganda, porque naquela época eu me via seguindo essas carreiras. No último ano também do ensino médio, eu iniciei um curso pré-vestibular, né, para me preparar para os vestibulares da época. E nesse curso eu fiz amizade com uma galerinha. E havia algumas pessoas ali que tinham escolhido, né, que estavam se preparando para prestar vestibular para psicologia, e essas pessoas compartilhavam um pouquinho com a gente a respeito da profissão. Cada um, na verdade, compartilhava um pouquinho sobre a sua decisão ali, e foi ali que eu comecei a entender que eu tinha mais coisas em comum com a psicologia do que, por exemplo, com a fotografia ou com o jornalismo. Confesso para vocês que eu não fui aquela pessoa que investigou, que foi ler, que não sei o que, porque eu não tinha muito o tempo, eu tinha que tomar a decisão, porque havia algumas universidades que eu gostaria de prestar e basicamente os prazos para inscrições estavam se encerrando. Foi aí então que eu tomei a decisão de que colocaria como primeira escolha, como primeira opção, a psicologia nos vestibulares que eu ia prestar.
Iniciei minha graduação em 2013 numa universidade privada aqui da região de Piracicaba, que se chama Unimep. Infelizmente é até uma universidade que não existe mais, mas iniciei no ano de 2013 crente, né, de que tinha feito a melhor escolha. Nessa universidade, o curso de psicologia tinha uma duração média de 5 anos e meio. A turma diurna tinha uma duração de 5 anos, enquanto a turma noturna tinha uma duração de 5 anos e meio. Tinha essa diferença, né, nas grades e na duração do curso por conta de carga horária, né? A turma da manhã tinha muito mais disponibilidade de hora para ficar na faculdade do que a turma noturna. Então, por conta disso, se estendeu o curso por mais um semestre, né, 5 anos e meio. É sempre aquele misto de emoções, né? Quando você se inscreve, você pensa, meu Deus, 5 anos e meio, né? É muita coisa. Mas, gente, passa num piscar de olhos. E ali, em 2013, eu estava iniciando o que depois se tornou a minha profissão dos sonhos. E junto com o tornar-se, né, eu fui descobrindo muito mais sobre a psicologia, sobre a profissão, sobre campos de atuação, sobre as dificuldades, sobre os limites, toda a história da psicologia, que em algumas situações a gente vê por aí, né, em alguns filmes, em alguns seriados a gente vê um pouquinho, mas é algo muito supérfluo, é muito superficial. E não traz nem um pouquinho sobre a história da psicologia, né? De como se criou esse campo de atuação, como isso se tornou uma profissão, deixou de ser só uma ciência, assim, só um pensamento, e tornou-se uma profissão, uma atuação. E também como essa trajetória, né, da profissão se decorreu aqui no nosso país. Eu fui realmente descobrindo durante os semestres, durante as aulas, e fui entendendo um pouco mais sobre esse mundo, sobre esse universo da psicologia. Obviamente, havia matérias muito gostosas de se ter, que assim rendiam, né, tanto em aulas quanto em aprendizado, e havia também as matérias mais penosas, que a gente tem uma certa dificuldade de se identificar e de, né, vivenciar ali durante os semestres, óbvio. A universidade que eu fiz, ela era um pouco mais focada em psicanálise e comportamental. Então, na maioria da nossa graduação, a gente teve mais conteúdos a respeito dessas duas abordagens. Só para dar uma explicada para vocês, a abordagem é uma linha, vamos pensar assim, uma linha de raciocínio que aquele psicólogo usa para os atendimentos, para a forma de lidar com o paciente, para formas de transcrever técnicas, para lidar com os sintomas. É a forma também como o psicólogo, né, visualiza a situação, a sociedade ou a pessoa diante daquele prisma. Basicamente isso. Então, na faculdade que eu fazia, os dois pesos, né, era sempre voltado ou para psicanálise ou para uma abordagem mais comportamental. O lado ruim disso é que a gente foi privado, vamos dizer assim, de conhecer muitas outras abordagens, né? É como se só houvessem essas duas. São as abordagens mais famosas e também as mais utilizadas aqui no Brasil. Hoje a comportamental é uma abordagem que é mais utilizada, mas não são as únicas, né? Então, o lado ruim disso tudo é que a gente fica sem conhecer muitas outras. A gente teve contatos com uma abordagem humanista, fenomenológica, mas foram coisas assim muito superficiais, muito rasas, e que depois da faculdade ou você estuda ou você estuda, porque você não sai, até mesmo a psicanálise e a comportamental, você não sai de fato conhecendo tudo. Até porque tem outros setores dentro dessa abordagem, né? Então, tem pessoas que seguem mais pro infantil, tem pessoas que seguem mais talvez para uns transtornos psicológicos. Então, cada situação tem, vamos assim dizer, uma categoria, e a gente precisa, óbvio, estar se especializando dentro dessa categoria, né, para sempre promover ali um melhor atendimento, um melhor serviço ali para o nosso cliente. Mas enfim, nessa época da graduação, meus pais contam que teve um determinado período, acho que na metade da faculdade, que eu comecei a dar indícios de que queria desistir. Pra ser bem sincera com vocês, eu não lembro disso, mas eu lembro
Hoje eu lembro de minha mãe e meu pai falando que não tinha necessidade do desespero, né, de querer trancar, de querer desistir de tudo, mas eu não consigo lembrar o que me fez levar a esses desejos, né? O que estava acontecendo. Eu tenho quase certeza que foram os pesos, né, que a faculdade traz de compromissos, de responsabilidades, tudo. A faculdade em si é um período muito desgastante, né? Exige muito do aluno ali. E vou ser bem sincera com vocês, a questão de estar estudando, né, de fazer uma graduação em psicologia também não foi fácil. A faculdade em si, ela desperta muitas questões em você. Você entra em conflito com algumas formas de pensamento, com algumas crenças, com algumas coisas que você vivenciou na sua vida, né, no particular. Quando vistas ali pela ciência, você se questiona muito sobre muitas coisas. Então, quando as pessoas vêm me perguntar, o que você acha de eu cursar psicologia? Eu sempre tento ser o mais sincera e transparente com as pessoas. Nenhuma faculdade é fácil, né? O período da faculdade, independente do seu curso, não é um período fácil. É um período que vai exigir muito de você, psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, financeiramente, né? E na psicologia não é diferente, né? Eu acredito até que tem até um agravante a mais por justamente você ir de encontro com algumas crenças e alguns valores. A faculdade te transforma, ok? A faculdade de psicologia, eu acredito que te transforma a um nível a mais. Mas não é ruim. Se você tem interesse, fica aí a minha sugestão, que você saiba disso, que você tenha essa consciência, coisa que eu não tive na minha época, mas que hoje eu prezo em contar para as pessoas, né, que me procuram a respeito, para saber a minha opinião a respeito dessa decisão. No geral, foram 4 anos e meio de conteúdos teóricos, puramente teóricos. Gente, a faculdade de psicologia é maçante, tá? Tenham isso em consciência, é bem denso, porque, como eu disse para vocês, há muitas vertentes, há muito conteúdo, a gente precisa ler muito, então não é uma coisa que em 3 anos você consegue dar conta de tudo, em 5 anos e meio a gente sente que não deu conta de tudo, né? Então, assim, é uma faculdade muito densa, é uma faculdade que vai precisar que você foque ali muito tempo de estudo, de leitura, de reflexões. Então, 4 anos e meio de conteúdo teórico para 2 semestres, 1 ano inteiro de conteúdo prático, né, que foram a época dos estágios. Na faculdade que eu cursei, nós tínhamos a obrigação, né, de cumprir 3 estágios, 3 áreas de estágios, que era o estágio clínico, né, com atendimentos mesmo, com um público, estágio educacional e um terceiro estágio que a gente poderia escolher entre o social ou o de trabalho, né? Vamos por assim, a psicologia do trabalho ou a psicologia social. Eu acabei escolhendo a psicologia do trabalho porque era algo que eu já estava um pouco envolvida com o meu antigo emprego, então eu gostaria ali de desenvolver um pouco mais essa habilidade. Mas confesso para vocês que foi um ano assim caótico, porque a gente precisava, não teve como trabalhar, porque é muito difícil você conciliar um emprego CLT com esse último ano da faculdade de psicologia, né? Porque a gente precisava estar em campo nas 3 áreas de atuação. Mas todos os estágios me auxiliaram muito nessa questão de desenvoltura pessoal. Então, assim, um tempo muito enriquecedor mesmo. Eu estou longe de ser quem eu pretendo ser, mas sem dúvida alguma, a graduação facilitou muito essa minha jornada, como eu disse, essa minha desenvoltura pessoal. E eu sou muito grata pela oportunidade, né, pela possibilidade de fazer faculdade, porque eu não consigo imaginar como eu seria sem essa experiência, né, sem estar em contato com outras pessoas, com uma outra forma de ver a vida, enfim. E hoje eu entendo que a escolha que eu fiz, a profissão que eu escolhi seguir foi uma escolha certeira, mas não porque essa era a única opção, né, ou porque essa era a opção correta
né? Não, mas porque eu fiz dar certo, eu me encontrei ali e decidi fazer dessa profissão realmente a minha carreira, né? Um sentido para a minha vida. Por volta dos meus 16, 17 anos, que é esse período, né, de escolha de carreira para algumas pessoas, essa ilusão de que havia apenas uma escolha, uma opção e que eu precisava acertar, eu precisava fazer a escolha certa. E a verdade é que há uma pressão muito grande em cima dos jovens, como se realmente fosse essa a forma de se escolher, né? Acabamos de uma certa forma desenhando para esses jovens como se houvesse uma única opção diante de tantas outras, apenas uma delas é o nosso, é 100% compatível a quem somos ou a quem gostamos. E nós nos esquecemos que no meio do caminho muitas coisas podem mudar, gostos podem mudar, valores podem mudar no sentido de objetivos, né? Tanto de vida, quanto de profissional, quanto de relacionamentos. E não tem como a gente estar fixado a apenas uma opinião, apenas uma opção. Hoje na clínica eu costumo ter sempre o cuidado de orientar os meus pacientes a respeito disso, de que não há uma única opção, há diversas opções, nós temos que tentar nos aproximar a uma opção que esteja mais compatível a quem nós somos naquele momento, né, a quem nós queremos também nos tornar, mas há a possibilidade de trocar de caminho ou reajustar algumas questões, alguns valores no meio do processo. Então, basicamente, não há uma opção, né, mas há sim a opção que você escolher e a possibilidade de fazer dela a sua melhor escolha ou a sua pior escolha. É óbvio que muitas coisas no meio do caminho podem acontecer, coisas que não estão ao nosso controle, coisas que nós não temos como ajustar o tempo todo, mas eu acho que tirar essa pressão das nossas costas de que há apenas uma resposta correta, como se a vida fosse uma prova e a gente tivesse que acertar ali a alternativa correta. Então, não é exatamente isso que acontece, né? Então, eu acredito que tirando um pouquinho desse peso, é muito mais fácil e até um pouco mais consciente da nossa parte em fazer a escolha. Basicamente, comigo não teve muito planejamento, mas teve sim uma identificação muito grande com a profissão, com as atuações, com a forma de pensar. E isso, para mim, foi a maneira de transformar a minha escolha profissional como a escolha dos meus sonhos. E hoje eu posso dizer que eu me sinto muito realizada em exercer a psicologia clínica, em ter o meu próprio consultório hoje e estar ali disponível para tantas pessoas que passam, tantos jovens e adultos que passam na clínica com as suas questões, com as suas dificuldades e saber que essas pessoas confiam em mim, né, a ponto de estarem ali semanalmente, abrindo-se, trazendo questões muito específicas, muito delicadas e ainda assim cheios de coragem para lidar com tudo isso. Todas as oportunidades que eu tenho, eu repito que essa foi a minha melhor escolha e eu não me vejo fazendo outro caminho, outra profissão no meu futuro. Bom, trazer essas questões mais pessoais sempre traz um vídeo um pouco mais longo, mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais sobre a minha jornada, sobre a minha profissão, né, sobre as escolhas profissionais que eu fiz até agora. E se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe talvez com alguma pessoa que esteja aí passando pelo processo da escolha de carreira ou que talvez tenha um interesse em seguir a psicologia e queira entender um pouquinho sobre essa jornada. Compartilhe esse vídeo com essas pessoas, com os familiares, com os amigos, enfim. E por fim, se você puder, deixe aqui um recadinho para mim nesse vídeo que eu vou ficar muito feliz em saber, em conhecer um pouquinho mais sobre vocês. É isso por hoje, um beijo, um queijo e até a próxima!